Oi, gente, bom dia. Cá estou eu para mais um vídeo para este canal. Hoje eu quero falar um assunto diferente, mas um assunto que eu já trouxe aqui para o canal. Diferente para minhas amigas crocheteiras que me acompanham, que me assistem todos os dias. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a preparação para colonoscopia. Esse vídeo, vira e mexe, tem alguns comentários, né? Tipo, eu mostrei que eu tava usando muita vitamina. A menina comentou que não podia usar leite, que o médico dela falou que não podia usar lactose, essas coisas. Outra, essa semana falou, a preparação seria apenas 24 horas. Tudo bem, gente. Assim, eu fiz a minha preparação junto com a preparação do médico. Qual é a orientação do médico que dá para você fazer um exame de colonoscopia? 24 horas, uma preparação. Não é isso? Passa gelatinas, muito suco branco, no caso amarelos não pode ser suco vermelho, miojo. Isso eu lembro, viu, gente? Muito chá e muita água, né? 24 horas você só pode se alimentar de gelatina. No meu caso, que eu fiz um exame de manhã, eu almoçaria miojo, muito chá e à noite uma gelatina, né? Essa seria a minha alimentação do dia. No vídeo eu mostrei minhas compras para alimentação e é por isso que tem alguns comentários sobre não poder usar aqueles produtos, né? Mas, gente, eu sou uma pessoa muito observadora, e eu acompanho algumas pessoas, assim, relatos de pessoas aqui da minha comunidade que foram fazer esse exame. Por que eu fiz uma semana de preparação? Essa uma semana de preparação, que eu tomei muita vitamina, eu fiz por minha conta. Foi, gente. Por quê? Porque eu conheço pessoas que foram fazer o exame e o intestino não estava totalmente limpo. Tá entendendo? Então, eu não queria passar por esse constrangimento de fazer meu exame e ser recusado por o intestino não estar limpo, de ter que fazer novamente. Então, como eu já estava de dieta, como eu tinha uma preparação física para ficar com pouca alimentação, porque na época eu estava com uma dieta rigorosa, eu me dei o direito de passar uma semana com uma alimentação clara. Porque eu não comi beterrabas, eu não bebi sucos escuros, eu não comi feijão, principalmente. Então, por minha conta e risco, eu passei uma semana preparando o meu intestino para esse exame. A alimentação 24 horas eu fiz da forma que o médico mandou. Só que eu, por conta própria, fiz questão em dar uma limpeza melhor no meu intestino. Estão entendendo? Porque sempre vem um comentário ou outro, tipo assim, meu médico só me orientou dessa forma. Realmente, a gente recebe uma receita com toda a orientação do que você pode comer durante 24 horas, né, gente? Antes do exame. Mas muita gente não consegue fazer esse exame. Muita gente dá intestino sujo, tem que refazer. Então, eu não queria correr esse risco. Eu queria meu intestino super limpo. Por isso, eu fiz aquela preparação. Eu estou para marcar novamente esse bendito exame, né, gente? Eu não tenho coisas ruins para falar dele. Para mim foi tranquila, a preparação foi tranquila. Não sei, como eu digo a vocês, não sei por eu já estar numa dieta super, que eu não me incomodei de forma alguma com a alimentação, não fiquei fraca, não fiquei doente. Teve uma amiga que comentou que quase morreu nessa preparação. Então, eu mesma não senti nada, talvez por estar numa dieta bem rigorosa. Meu organismo já estava acostumado, nem ver comida. Então, para mim, foi de boa. Eu sempre tenho uma defesa, eu tenho um probleminha
Eu acredito que seja um probleminha, assim. Eu tenho uma diferença sempre com as outras pessoas, gente. Não sou igual, não. Nós não somos iguais, né? Anestesia não pega em mim igual pega todo mundo, né? Eu saio de boa, eu saio andando, eu saio conversando, eu já saio da mesa, já vou embora. Eu vejo muita gente lá passando mal. Então, eu fiz aquele exame daquela forma, aquele exame não, aquela preparação. Por quê? Porque eu queria 100% do meu intestino limpo. Então, eu passei uma semana com minha alimentação toda branca, toda clarinha, toda relax, para que no dia eu não tivesse nenhum problema. Tá legal? Estou para marcar o exame novamente e vou fazer da mesma forma. Porque, gente, meu intestino estava super limpo. Meus exames, eu tenho as fotos até hoje, você precisa ver que limpeza. O médico disse que nunca viu o intestino tão limpo naquele jeito. E eu tava de parabéns por ter feito tudo correto. Então, é por isso a importância. Porque se você é uma pessoa que vai estar aí se empurrando, se você não estiver doente, né, gente? No meu caso, eu não estava doente. De feijão, de comidas escuras e tal, que eles mais pegam a gente não comer comidas escuras. Em 24 horas, gente, dificilmente vai dar uma limpeza boa no intestino. Eles passam 24 horas aquela alimentação porque a gente não vai passar mais dias, né, sem comer. Mas eu, como eu tinha um preparo mental melhor, eu optei em fazer 8 dias de preparação para o meu exame. E vou fazer novamente. Amanhã eu vou marcar. Todo dia eu esqueço de trazer o número do telefone, porque em minha casa não dá área, para ligar para a clínica para marcar o exame. E provavelmente entre uns 15 dias está eu fazendo novamente esse exame, gente, infelizmente. E eu vou estar fazendo a preparação da mesma forma que eu fiz da outra vez e até melhor. Eu errei em algumas coisas, em alguns pontos que eu pretendo corrigir. Eu já dei um relatozinho aqui sobre a água. Eu tomei toda a medicação, meu exame foi de manhã, foi 6 horas da manhã. Então, eu passei a noite inteira fazendo a preparação para a colonoscopia. E eu fiz a burrice de só tomar a medicação e eu não bebia água junto, porque eu achava que não podia. Então, isso fez com que eu ficasse desnutrida. E eu vou dizer a você, eu quase morri, mas não foi de fome, não foi a medicação em si, foi desnutrida. Porque a medicação é assim, bebeu, botou fora. Então, eu pedi muito líquido e teve uma hora que eu passei mal, chegou a secar tudo, a saliva, a boca, os lábios chegam, enrolou de seco. Por dentro eu sentia que eu estava seca, esturricada. E eu pedi socorro ao marido, ele trouxe um copo d'água e eu bebi e foi onde me deu um alívio. E o médico me falou que eu podia beber água a noite toda, que ia ajudar a limpar melhor ainda o intestino. Mas foi uma informação que não passaram para mim, né? Infelizmente. E se vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês vão fazer esse exame, gente, você só não pode beber água naquele horário que está determinado. A partir de tal horas você não bebe mais água, né? Mas durante a medicação eu lhe aconselho a beber água para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo, de ficar desnutrida e passei mal, viu? Mas foi a falta da água. Então, se eu tivesse, o médico falou, se eu tivesse bebido água junto com a medicação, eu teria, junto se entende, né? Tomando a medicação e depois uma aguinha, porque aquele remédio é muito doce. Eu teria tido um desempenho melhor, mas meu exame foi 100%, meu intestino estava 100% limpinho e foi tudo de bom, pensando que deu tudo certo. Outra coisa, gente, eu vou aproveitar, já que eu estou falando de exames de colonoscopias, já que a gente está aí com uma fase bem grave de câncer né, desenvolvendo nas pessoas cada vez mais novas, já que sabemos muito bem que o câncer é desenvolvido através de pólipos e que fazemos esses exames para retirar os pólipos. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um médico onde ele dizia que nem todos os pólipos são câncer, mas um câncer é um pólipo. Então fica a dica para vocês. E o que é que eu quero passar para vocês também, uma coisa muito importante.
Tem um mês, mais ou menos, uma colega minha, para quem me conhece, para quem tá assistindo, a mulher da loja de aluguel que eu trabalho, foi fazer a colonoscopia. Ela não sabia de nada, simplesmente chegou lá caladinha, fez seu exame e veio embora. Gente, quando foi levar o resultado para o médico, ou no mesmo dia, o médico chegou para a família para dizer assim, ela precisa fazer outro exame, ela precisa retirar pólipos. Com 15 dias vai ter que fazer novamente o exame para retirar pólipos. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma negligência dos médicos, eu acho isso uma exploração do ser humano, porque a gente não tem din-din, a gente não consegue esse exame de graça, a gente consegue, gente, mas para você conseguir um exame desse de graça, vamos ser realistas, né? Ninguém quer arriscar descobrir uma doença dessa. Então, só para quem realmente não tem condições. Eu não aconselho ninguém ficar esperando pelo SUS, não. Você precisa estar fazendo uma bateria de exame, um check-upzinho. É bom. Se você tem condições, é bom fazer. Não fique esperando pelo SUS. Principalmente se você já tiver alguns sintomas de doença. Não espere, gente. Eu sempre dou prioridade aos exames particulares e uso médico de graça. Tenho dinheiro? Não tenho. Então, aquele dinheiro que eu não tenho, eu prefiro fazer meus exames. É dessa forma que eu venho vivendo. Fazer meus exames particular e eu procuro um médico de graça, eu procuro uma cirurgia de graça, dependendo do tão grave seja o problema de saúde, né? Fica a dica para vocês. Então, gente, eu achei isso um absurdo, você fazer um exame onde o médico poderia muito bem retirar os pólipos de lá e não, saiu fora para dizer sua mãe vai ter que fazer novamente o exame tal dia, 15 dias depois, para retirar os pólipos. Você passar por toda aquela preparação para retirar uma coisa que poderia muito bem ser retirada no mesmo dia. Então, eu acho isso um absurdo. Fica a dica para vocês, eu sou tagarela, sou bocuda, então quando eu chego lá na clínica, na primeira sala de entrevista que eu passo, eu deixo bem claro, se tiver pólipos, tira. Outra coisa, é importante você levar ou dinheiro ou um cartão que tenha limite. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né, gente? Se você não tem dinheiro, só teve o dinheirinho daquele exame, aí você tem que voltar para casa e tentar fazer novamente o exame, tirar cada pólipo que ele falou. Mas se você tiver condições de ter um dinheirinho reserva, leve seu dinheiro reserva. Na primeira entrevista que você passar, aqui funcionou dessa forma, você já fala que você quer que retire os pólipos. Então, ele é obrigado a retirar e não vai fazer isso de dizer a você que você tem que tirar com 15 dias depois, sendo que você vai ter que pagar novamente um exame. Se é assim, você vai tirar 15 dias depois, mas seria um retorno? Não é, gente. Você vai pagar novamente por tudo aquilo, comprar a medicação que você toma durante a noite toda para limpar o seu intestino, que é caríssima, porque na época, já vai fazer 2 anos, meu exame foi R$ 700, minha medicação foi R$ 300. Eu sei que vai mudar de estado para estado, de médico para médico, porque eu já vi pessoas, essa minha amiga mesmo, ela não tomou todas as medicações que eu tomei, não. Tomou menos. Talvez seja por isso que o intestino dela não estava tão limpo, que o médico falou que o intestino dela não estava limpo. Então, o meu médico me passou muita medicação. Eu comecei a tomar às 6 horas da tarde, passei a noite toda tomando medicações. E que foi R$ 300, R$ 700 do exame e R$ 200 cada pólipos. Então, assim, porque sem da retirada dos pólipos, era, né, gente? Tô passando as informações do que era. 100 de cada pólipos e 100 da biópsia. Então, temos que ter aí uma grande reservinha para fazer um exame desse, né? Mas sabemos que é muito importante. Já que temos pólipos, temos que estar retirando. Outra coisa, pólipos volta. Principalmente eu assim, né? Que sou obesa, magra, obesa, magra, obesa, magra. Gente, é horrível. Então, pólipos volta. Então, temos que fazer todos os anos. É um exame caro.
chato de fazer, preparação horrível, e você tem que fazer todos os anos. Eu não fiz, gente, não fiz porque eu não queria gastar, vacilei, talvez eu vacilei, né, não vou dizer que eu vacilei, mas eu vou fazer esses dias, não sei quando, vou marcar novamente e vou mostrar tudo a vocês. É isso. Eu queria explicar a vocês e quero abrir os olhos de vocês. Gente, quando for fazer o exame, pergunte, se oriente para não passar isso que minha amiga passou. Com 15 dias teve que voltar lá e fazer o exame novamente para poder tirar os pólipos, sendo que poderia ter retirado no dia. Então, é muito importante. Os meus pólipos, tirei 5 pólipos. 2 não tinha células cancerígenas e 3 tinha células cancerígenas. Bem mínimas, mas tinha células cancerígenas. Tá entendendo? A gravidade do assunto. E a pessoa aqui que deveria fazer esse exame em ano, enrolou e já vai fazer 2 anos. Mas vamos segurar na mão de Deus, acreditar que nada vai acontecer e vamos fazer nossos exames para ver, né, se podemos, pelo menos, evitar um problema de saúde a esse nível. É isso, gente. Eu só queria dar uma esclarecida sobre a colonoscopia, sobre a minha colonoscopia, sobre a minha preparação da colonoscopia. Porque às vezes eu recebo algumas críticas, às vezes eu recebo algum comentário. Ah, eu fiz, não foi assim. É porque eu não sigo o pé da letra do médico. Assim, eu não deixo a menos, eu sempre boto a mais, né? Então, como ele disse, 24 horas de super preparação, eu vou ter uma semana de alimentação bem saudável, bem branquinha, para que meu intestino fosse limpando. Lembrando que eu também tomo remédio para o intestino, eu meio que dobrei a dose, fui ali, ó, esvaziando meu intestino durante a semana todinha. Então, quando eu tomei aquela medicação, foi simplesmente para dar uma limpada geral no intestino. Entenderam? Então, fica a dica para vocês, procure saber, converse com seu médico e se exponha. Antes de fazer um exame desses, deixe bem claro que o que tiver você tem que retirar. Deixe um responsável lá fora com dinheiro, com cartão, porque simplesmente eles não retiram se você não tiver dinheiro para pagar. Algumas clínicas aqui na minha região negocia, divide, porque como você passa 1 mês a 15 dias para receber esse exame, eles deixam a opção de você pagar na retirada desse exame. Alguns, dependendo do valor que você já pagou, né, gente? Então, não é todas as clínicas que vai fazer isso. É isso, gente. Vamos aí nos cuidar, nos prevenir para depois não ter uma coisa pior, né? Infelizmente, sabemos muito bem que dessa doença, desse exame, é simplesmente para descobrir essa doença. Então, vamos lutar para que ela não chegue até nós. Tchau, fique com Deus, até o próximo.